Lindos! Paz de Cristo a todos. Buenos dias, amigos. Good morning, everyone. Bom dia a todos, bom dia. Grande Hugo, meu querido, que alegria recebê-lo aqui na nossa live agora pela manhã, Hugo. Deus te abençoe, meu irmão, você e sua casa. Gabriel Lopes, acordado já, né, meu lindo? Deus abençoe seu dia. Vitória, bom dia. Todo mundo que já vem chegando aí na nossa live. Aqui já tem alguns dias que a gente não faz. Que essa live eu faço quando a gente vem aqui pro lado de cá trazer a Maria e Luara aqui no Sobradinho, aqui na escola. Eu aproveito esse trechinho do percurso para transmitir alguma coisa da palavra de Deus para as nossas vidas. Um abraço também para Zinei. Bom dia, Zinei. Zinei também por aqui. E hoje aqui na nossa live você não está vendo, mas aqui atrás, escondidinha, está a Mega Power, jogadora de handebol do time Águias. Está a cabecinha dela ali, ó, gente, ó. Ali atrás. Hoje é feriado, Gabriel, de que mesmo? Feriado de que eu não sei? Oi, Dega. Grande prefeito Clailton. E aí, meu querido? Bom dia, Deus abençoe. Tô querendo hoje falar um pouco sobre as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos. Jesus, quando estava conversando com seus discípulos ali, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, Clailton, minha mãe vai bem, graças a Deus, estive com ela ontem à noite. Dorivan, bom dia, meu irmão. Ah, rapaz, em Portugal que é feriado, entendi. E é feriado de quê, Gabriel? E diz pra nós que horas já são aí, eu imagino que seja já umas 10, 11 da manhã, é isso ou não? Saudade de vocês, de falar com vocês, velho. Muitas saudades. Edilene, bom dia. Deus abençoe. Márcia, bom dia, querida. Deus abençoe. Oi, Kelly, bom dia. Beijão pra você, Vini e Kevin. Bom dia, Albert. E aí, meu irmão, como vai? Irecê, como tá? Povo bom, glória a Deus. Chegando aí pra nossa live agora pela manhã. Tem uma reflexão muito legal pra gente fazer juntos aqui. Então, como eu tava falando ali em João capítulo 14...
pertinho ali do instante em que, no versículo 6, Jesus faz aquela declaração categórica dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma declaração de misericórdia, de salvação para nós que andamos tateando e procurando o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus se coloca assim como exclusividade, não de exclusividade de pessoas, porque ele deseja chamar todos ao arrependimento, à salvação, à vida com Deus, mas a exclusividade de caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas hoje eu gostaria de destacar um trechinho que vem logo em seguida, quando Jesus ele diz para os discípulos o seguinte, ele diz assim: os que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, farão ainda maiores que as obras que eu faço. Obras maiores vocês farão. Acho que está no versículo 12 de João capítulo 14. E aí ontem à noite a gente estava refletindo um pouco sobre essas obras maiores. E que obras maiores seriam essas, né? Será que algum homem faria mais sinais ou prodígios ou milagres que Jesus fez? Acredito eu que não. Até mesmo porque no próprio Evangelho, conforme escreveu João ali, no último capítulo, últimos versículos desse Evangelho, ele diz o seguinte: olha, se eu fosse escrever todos os sinais que Jesus fez, os milagres, não ia ter tinta nem papel no planeta para poder escrever tudo. Então eu escrevi alguns aqui para que com esses aí vocês tenham um respaldo para que creiam. Bom dia, Leia, Deus abençoe. Bom dia, Liliane Braga, Deus abençoe, querida. Então, quando Jesus fala de sinais maiores, eu creio que ele está falando do alcance, a extensão do alcance da obra salvadora, de como aqueles discípulos que estavam ali e a igreja em seguida estaria responsável em levar a mensagem do Evangelho para todos, para o mundo inteiro, e de como essa responsabilidade recai sobre cada um desses que diz que já conheceu a Jesus na sua vida. Se nós já conhecemos a Jesus e fomos alcançados por esse amor e compreendemos a mensagem da salvação, de como nós, pecadores, fomos amados e tivemos o nosso pecado perdoado pelo sangue do Cordeiro, e por isso encontramos grande salvação no Senhor, como isso reflete também em nós e na maneira como nós precisamos partilhar essa mensagem. E o fato é que quando a gente ouve uma declaração como essa de Jesus, que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você ouve uma declaração dessa dentro de um espectro onde você tem tantas religiões, tantos discursos, praticamente você fica inibido de repente pregar ou falar o Evangelho. Um abraço aí para Carol, Gesilda também que está ouvindo, Karina, grande Cláudio, bom dia, querido, Deus abençoe. Karina também chegando hoje aqui, pessoal novo aqui na nossa live, viu? Glória a Deus por isso, gente que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Maravilha, Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Então, às vezes a gente fica meio inibido, porque a gente fala assim: mas rapaz, a pessoa está vivendo a vida dela lá, a religião. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e dizer que ela está no caminho errado? Como é que eu vou dizer que ela precisa ajustar o caminho dela, precisa se arrepender, precisa se voltar para Jesus?
O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que até aceita quando se fala de Deus, mas quando você fala de Deus em Jesus, a coisa às vezes começa a ficar um pouco estreita. Então essa exclusividade que Jesus apresenta, às vezes diante de um mundo pluralista e relativista, quando você fala de qualquer coisa exclusiva ou absoluta, há uma rejeição por parte desse mundo, né? Porque as pessoas, em geral, elas acham que elas podem fazer seu próprio caminho, né? Que elas mesmas têm a sua, que o mundo não é assim, que existe uma pluralidade religiosa, cultural e tal, e que Deus não faria isso, que Deus não deixaria somente um caminho para as pessoas se achegarem a Ele. E isso é realmente um desafio para nós hoje, e principalmente para aqueles que dizem que já conhecem a Jesus. E esse desafio se torna maior ainda porque, por muitas e muitas vezes, os cristãos, os que seguem Jesus e a igreja cristã, às vezes não se comporta da maneira coerente com o próprio Evangelho de Cristo ao compartilhar isso. E existem traumas muito grandes na vida de pessoas e até na história da humanidade, de como muitas vezes essa fé foi praticamente tentada, foi tentado ser aplicada ou colocada na vida das pessoas goela abaixo, pelos mecanismos de força. Então, uma fé que é forçada já não é a fé cristã, já não é aquilo que Cristo ensinou. Aquilo que Cristo ensinou a respeito de como nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Bom dia, Val, grande Valéria também chegando já por aqui, o Johnny JPV também, Deus abençoe, meu irmão, bem-vindo aí. Ou seja, o Evangelho que Jesus enviou-nos a pregar, a anunciar, é um Evangelho que precisa contar com a liberdade e a revelação na vida de cada pessoa. Ele não tem como ser forçado, obrigado na vida de ninguém. Essa é a grande dificuldade. E aí essa maneira forçosa que algumas religiões, não é só do cristianismo, né? Porque o cristianismo também teve isso, apesar de hoje você praticamente não vê isso mais, mas já passou por fases assim. Mas hoje você tem, por exemplo, o islamismo, que acaba conduzindo as coisas da mesma forma. Às vezes vai dominando a região e impondo as suas leis religiosas sobre a vida de todos. Então isso realmente traz um conflito que faz com que as pessoas não nasçam de novo pela fé, que é a pegada daquilo que Cristo ensinou verdadeiramente. E eu queria deixar aqui hoje uma referência sobre isso. Esse texto mesmo de João 14 mostra que Filipe, o próprio Filipe que andava tanto tempo com Jesus ali, ainda não olhava para Jesus como Deus. E Jesus estava nesse diálogo falando para ele: olha, Filipe, como é que você me pede que eu te mostre o Pai? Olha aqui o Pai, olhe para mim. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê o Pai que me enviou. Então essa revelação, muitas vezes a pessoa até andando com Jesus, nem todo mundo chega
a essa revelação rapidamente. Esse é o caminho que Jesus faz também na vida de cada um. Trazer a cada um o entendimento sobre quem ele é. Tchau, Papa. Tchau, pai. Trazer o entendimento sobre quem ele é de fato. Ou seja, olhar para Jesus como Deus, como Salvador, é fruto de uma revelação. E como é que acontece então? Como é que deveria acontecer esse processo de evangelização por cada um de nós? É onde eu queria chegar hoje também. A igreja, os discípulos de Jesus, as pessoas que já foram alcançadas por Jesus, elas devem primeiro orar por aquelas que o Senhor coloca diante delas para revelar o amor de Deus. Primeira coisa é orar. Talvez você não entenda isso, mas eu vou te dizer, a obra de conversão, de evangelização, ela precisa ter um cunho espiritual, antes de mais nada. Então nós precisamos invocar o Espírito e enviar pelas nossas intercessões e orações o Espírito Santo adiante de nós, para que aquelas pessoas que almejamos que sejam tocadas pelo amor de Deus tenham seus corações preparados em espírito pela intercessão. Então, se você almeja que o amor de Deus se revele na vida de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é perseverar em oração pela vida daquela pessoa. Perseverar em oração, preparando o terreno para as oportunidades que o próprio Deus vai gerar para a segunda parte. Porque assim, Alex, eu vou ficar só orando e não vou até a pessoa. Pode ser que tenha pessoas que você não tenha condições de ir pessoalmente. Às vezes é um parente que mora distante. Às vezes você está orando por uma nação, por uma cidade. Às vezes você está orando por uma pessoa que mora em algum lugar. E você não vai ter condições de ir a ela pessoalmente. Mas aí o que é que vai acontecer? Você ora, intercede por ela, pedindo a Deus que alcance o coração daquela pessoa, que gere nela um verdadeiro arrependimento, que gere nela um entendimento sobre quem o Senhor é. Para quê? Para que o Senhor possa mover também algumas pessoas perto daquela pessoa, próximas, para revelar a pregação da palavra, que é uma outra fase. Ou seja, a gente precisa orar, interceder, e depois a gente vai precisar aproveitar bem as oportunidades para ministrar o Evangelho, a palavra de salvação. Ou seja, o Senhor vai nos dar a oportunidade da gente falar para essa pessoa que Jesus foi para a cruz para perdoar os pecados daquela pessoa. Uma coisa que às vezes parece até assim, totalmente desconecto. Como é? A pessoa vai olhar e falar assim, mas rapaz, que coisa aí. Sim, Jesus foi lá 2000 anos atrás, morreu na cruz, e o que é que eu tenho com isso? É isso que eu estou dizendo. A não ser que Deus permita, a não ser que Deus adiante vá mexendo no coração daquela pessoa, ela não vai olhar para uma verdade dessa propagada, uma mensagem pregada para ela não vai acreditar, ela não vai crer. Então, a intercessão, a oração, a pregação da palavra. E eu quero fazer aqui uma última consideração a respeito da pregação da palavra. A pregação da palavra, ela deve ser feita com pregação mesmo, tipo, você expondo um texto bíblico, um trecho do Evangelho, um versículo, uma mensagem ali, pegar um desses sinais que Jesus fez e aplicar aquilo na vida da pessoa, ministrando para ela. Mas o que eu quero dizer é que isso não é o mais frequente da pregação da palavra. O que precisa ser contínuo na nossa vida, da pregação da palavra, é uma coisa que se chama testemunho incondicional.
Nós precisamos, irmãos, queridos amigos, amigas, aprender que quando nós semeamos a palavra, a principal maneira como nós semeamos isso é através do nosso testemunho, ou seja, como vivemos, como caminhamos, como decidimos, como nos portamos, até como pregamos. Que uma boa pregação num espírito contrário ao de Cristo, sem misericórdia, sem amor, sem graça, é um desserviço, irmãos. Muitas vezes, a pregação genuína do Evangelho. Se nós não entendermos isso, a obra de influência e de conversão genuína das pessoas vai ficar atrofiada. Ou seja, nós precisamos compreender que nossa pregação, ela deve começar nas nossas atitudes. Quantas e quantas pessoas se desapontaram e desapontam ainda com a questão do... Quantas pessoas se desapontaram e se desapontam ainda com a questão do Evangelho? Porque ouvem uma pregação, mas a vida não condiz com aquilo que está sendo pregado, anunciado. Isso não acontecia na vida de Jesus. E isso foi instruído para a vida também dos apóstolos do Senhor, dos primeiros cristãos. A palavra de Deus diz ali em Atos, se você nunca leu o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que ele retrata os primeiros momentos da comunidade cristã, dos seguidores de Cristo, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus foi erguido aos céus diante dos seus discípulos, o início da igreja, o início dos primeiros cristãos. E você vai ver que o que existia era uma comunidade que procurava viver seriamente os princípios que Jesus deixou, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso ia caindo, eles iam caindo na graça de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, era pelo testemunho, pela pregação, pela intercessão do povo, que as comunidades iam sendo tocadas e vidas iam se convertendo ao Senhor Jesus. Então hoje, ao invés da gente ficar... hoje, ao invés de a gente ter conversões muitas vezes genuínas, a gente tem pessoas somente mudando de religião, saindo de uma outra religião para a religião dita cristã ou evangélica. E Jesus não trouxe a religião evangélica, né? A ideia de Jesus não é trazer uma nova religião. A ideia de Jesus é ser a verdadeira religião, no sentido da palavra, de verdadeira religação com o Pai. Então Jesus, ele não vem competir com outras religiões. É por isso que quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando isso para poder competir com outras religiões, mas para dizer a todo homem que o caminho que ele procura por meio das religiões não é esse caminho. O caminho é através da pessoa de Cristo e a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. De como Deus, por amor, enviou seu Filho para nos perdoar os pecados e nos garantir a reconciliação com Ele. Porque Deus é santo, nós somos pecadores, precisamos do perdão dos nossos pecados. Oi, Leo. Bom dia, querida. Paz. Beijo para você, Dani, e os meninos. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, você que se diz já conhecedor de Jesus, discípulo de Cristo, a gente precisa andar nessa pegada de testemunho de vida, intercessão e pregação.
Não adianta a gente pregar uma coisa de forma distante, sem o desejo real de abraçar e de ser misericordioso e amoroso com aquela vida que necessita. Então o que a gente faz muitas vezes, uma vez inundados, né, do conhecimento de Deus, é revelar esse amor de Deus aos que estão em nossa volta. E não simplesmente ser arrogante na declaração do eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não ser arrogante como se você estivesse tentando, pela sua própria força, convencer ninguém de nada. Uma boa testemunha é aquela que simplesmente lança a semente, é aquela que simplesmente vive o evangelho sem esperar nada em troca, sem esperar que a pessoa de imediato venha reconhecer ou venha dizer. Não, de forma nenhuma. A experiência com o evangelho genuíno é aquela semente que é lançada espontaneamente por toda parte e você não sabe qual delas vai germinar ou não, mas você simplesmente faz porque foi isso que Deus fez na sua vida, te alcançou, e você, por graça e misericórdia, também vai estendendo isso às vidas de outras e outras pessoas. Então, essa é a obra maior que Jesus falou que nós faríamos, que ele estava indo para o Pai, e a evangelização, o alcance das pessoas mundo afora pelo evangelho, isso seria feito por sua igreja, pelos seus discípulos, por cada um de nós. Então, que Deus te ajude. Talvez você, eu vejo às vezes a gente também desincumbido, despreocupado. Eu vejo muita gente mais preocupado com as realidades temporais do que as realidades eternas. Não estou dizendo que a igreja, uma das coisas que a igreja precisa fazer é manifestar um tipo de misericórdia e amor que toque as realidades comuns do dia a dia, sociais, etc., na vida das pessoas. Mas a igreja, ela jamais deve ignorar a realidade eterna do homem, que precisa de fato se arrepender e render a sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu gosto que você ouça essas mensagens aqui. Eu acho muito interessante que você capte uma dica ou outra, aplique coisas na sua vida. Mas o meu desejo também é que cada um desses de vocês que, por exemplo, chega aqui, que ainda não tem Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida, é que através da mensagem o Espírito Santo possa tocar o seu coração e convencer você também a render-se a esse Jesus maravilhoso, diante do qual eu também me rendi, eu e minha casa nos rendemos. A esse amor que nos alcançou e que tem guardado a nossa vida, os nossos corações. A esse Jesus que tem operado dia após dia na nossa vida, nos dando certeza de salvação eterna e nos dando capacidade para enfrentar as situações do dia a dia. Somente Ele. Esse é o meu desejo. Por mais que a gente aqui fale trechos bíblicos, dê dicas importantes para a vida, a grande questão aqui, o grande pilar, o alicerce de tudo que fazemos aqui é o Evangelho de Cristo Jesus. São as boas novas de salvação. É dizer para todo homem que Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vai tentando fazer isso, orando, pregando a palavra de todo jeito que a gente pode, inclusive usando uma rede social para isso, e procurando viver uma vida que dê bom testemunho daquilo que anunciamos, porque toda semente lançada precisa ser regada, e o bom testemunho é uma forma de regar a semente plantada. Assim como o mau testemunho é uma forma de você minguar uma semente plantada. O mau testemunho do cristão é uma maneira de você secar uma plantinha que vinha brotando. Então, viva o bom testemunho, semeie a palavra e ore por aqueles que você
quer alcançar, quer que o Senhor alcance e converta o coração. É assim que a gente pode ir fazendo o que Jesus falou: obras maiores vocês farão. Que Deus nos abençoe. Um bom dia para você. Espero que essa mensagem edifique a sua vida. Que você compartilhe, se te edificou, com outras pessoas, né? E hoje, durante todo o dia, estamos aí em atendimento pastoral aqui na igreja. Qualquer pessoa que tiver necessidade, nos procure. Nós estamos aqui para poder cooperar e ajudar naquilo que for necessário. Um beijão no coração. Dar um abraço aqui. Já mandei um abraço para todo mundo. Thelma, acho que não falei ainda. Fernando Santos, não falei ainda, falei agora. Dega, já falei. Márcia, enfim, todos que aí ficaram até agora. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Pai, eu quero interceder por cada um dos meus irmãos que ouvem aqui essas lives e que são tocados, Senhor, por essas palavras, ó Deus. Que todos esses, Pai, que se achegam aqui para sentar nessa mesa pela manhã ou em outro horário, enfim, que podem assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio, possam, ó Deus, sentir o teu amor por cada um deles, ó Deus. E que aqueles que sendo filhos ainda não reconheceram o Senhor, que o Senhor traga-os ao entendimento, ao arrependimento, ao encontro real contigo, a uma conversão que venha de dentro, que venha do agir do teu Espírito dentro do coração e nem por nenhuma pressão exterior, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor limpe os corações, prepare cada coração para receber, ó Deus, ao Senhor as sementes da tua palavra e a vida nova que o Senhor tem preparado para cada um. Que nós possamos nos alegrar em Ti nesse dia, olhar para o Senhor e saber que no Senhor há esperança. O Senhor é a nossa esperança. Muito obrigado, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Beijão a todos. Chelsea também. Deus abençoe, querida. Chegou agora aí. Valeu. Fiquem na paz de Cristo. Tchau, tchau.